Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Ciclo E-Commerce. Eu sou o Flávio, sócio e um dos fundadores da Ciclo E-Commerce, uma empresa especialista em marketing de performance, especificamente para e-commerce. Se você está aqui dentro desse canal e dentro desse vídeo, eu acredito que as suas vendas devam estar estagnadas e você quer encontrar novas formas de crescimento das vendas e da sua operação, tá? Com base na bagagem que a gente tem aqui dentro da Ciclo, até eu, com mais de 13 anos dentro e atuando com marketing, voltado para e-commerce, eu vou trazer de uma maneira bem simples para vocês formas do qual você pode enxergar de maneira simples a sua estratégia. Existem só dois caminhos para um e-commerce crescer, tá? Qual que é o primeiro? O primeiro caminho é aquisição de novos clientes. Então, todo esforço de marketing, estratégia, de comunicação, de mídia, de canais para adquirir novos clientes. E o outro caminho é eu vender mais para os clientes que já estão na minha base. Quando a gente fala de vender mais para os clientes que já estão na minha base, eu estou falando de aumentar a lucratividade. Bom, vamos ir para o primeiro pilar aqui, tá? Que a gente vai conversar um pouco. Qual que é o primeiro pilar? Bom, o primeiro pilar, eu estou falando de adquirir clientes, que é essa primeira parte aqui. Flávio, como que eu faço para adquirir novos clientes dentro do e-commerce? O padrão, que a maioria dos e-commerces fazem é, primeiramente, eu investir em mídia. Então, quando eu estou falando em investir em mídia, falando dos canais pagos ali, então investimento em Google, investimento em Meta, investimento em TikTok e por aí vai. Muitas operações também, além delas terem a diversificação de canais de origem, de mídia para o seu site, eles também trabalham com marketplace. Então, o que a gente tem, dentro de marketplace? A gente tem uma série de marketplaces hoje. A gente tem Mercado Livre, a gente tem Amazon, a gente tem Shopee e vai depender muito do seu segmento para você saber se compensa ou não, tá? Então a gente tem essa primeira vertical, que é eu desenvolver todas as estratégias e esforços para adquirir novos clientes. Eu posso até falar de outras estratégias, por exemplo, que poucos e-commerce fazem de maneira assertiva, eu tenho a estratégia de SEO, que nada mais é o SEO, eu posicionar organicamente os links do meu site para atrair clientes sem ter que pagar e investir em mídia, Esse é outro ponto. Eu tenho outras estratégias. Eu tenho estratégia aqui também para mim adquirir novos clientes. Eu tenho estratégia de afiliados. Então, o que é afiliados, Se você não trabalha, a estratégia de afiliados, a gente consegue remunerar as pessoas que estão divulgando o seu produto e serviço através de custo de aquisição, ou seja, eu só vou pagar a mídia para esse meu afiliado quando ele gerar uma venda. Eu também tenho, hoje em dia, que tem muito em tendência, eu tenho os influenciadores, também é outra vertical de mídia que você pode trabalhar. Então, assim, para trabalhar a aquisição de clientes, é muito importante que você pense em diversificação de canais, A gente até trouxe um artigo, um dado que 73% dos e-commerces dependem de Google Ads. Então, para pensar assim, que você está dependendo de gerar venda e adquirir novos clientes somente de uma mídia. Então, quando eu quero ser um e-commerce, por exemplo, eu quero sair do patamar de 100, 200 e 300, eu preciso fazer essa diversificação de canais. Eu trago isso, pessoal, muito com base na bagagem que a gente tem de anos dentro da Ciclo. Todos os e-commerce que a gente cuida aqui saltaram os R$500 mil por mês para cima, eu digo operação, tá? Não digo só, por exemplo, e-commerce que estão vendendo no site próprio. Eu tô falando de e-commerce que verticalizaram todos os tipos de canais de venda. Então, existe o site, existe as redes sociais, existe canal, por exemplo, de WhatsApp, que é uma tendência também. A gente também tem os próprios marketplaces. As marcas, elas não ficam só limitadas à venda do site. Então, a primeira camada não dependa para o crescimento da sua operação ter um único canal ou mídia de aquisição de clientes. Você precisa diversificar o máximo possível. O que eu faria se eu fosse você que está assistindo esse vídeo? Cara, lista
todos os canais que você trabalha e os canais que você não trabalha. Pô, você trabalha com TikTok, por exemplo, desde a parte orgânica de produção de conteúdo até em anúncios. Você trabalha, por exemplo, com anúncios no Pinterest, dependendo do seu segmento, você produz conteúdo para lá, você trabalha com produção de conteúdo no canal do YouTube da sua marca e por aí vai, você trabalha com influenciadores, então o que eu trago de lição coloque numa lista todos os canais que você trabalha, e você vai ter que trabalhar isso muito com disciplina e consistência, todo dia fazendo uma estratégia diferente. Por quê? Muitas marcas às vezes chegam pra gente e elas querem o crescimento da sua operação, só que elas dependem apenas de um canal e ela acaba não olhando para outras formas de vender. Bom, agora eu vou falar de um assunto aqui que é clássico, tá? O e-commerce, a marca adquire vários clientes e não faz nada com ele ao longo do tempo. Então, outro motor de crescimento que você vai ter dentro da sua operação de e-commerce, que a gente fala para diversas marcas, é a gente conseguir vender mais para o mesmo cliente. Então, quando a gente está falando de vender mais para o mesmo cliente, a gente está falando, pessoal, de lucratividade. É muito importante para o e-commerce, ainda mais com as margens apertadas e também a grande quantidade de concorrência que tem dentro dos canais digitais, tá? Claro, o que eu posso fazer e desenvolver de ação, de estratégia para vender mais para os meus clientes? Pessoal, desde coisas simples, tá? Você pode, por exemplo, desenvolver ações de e-mail marketing. E-mail marketing funciona muito bem para e-commerce. Vou deixar alguns links aqui dos treinamentos de CRM que a gente já passou, de webinário, para você se aprofundar mais, e também um case que a gente tem dentro da Ciclo aqui, só com otimização do layout de newsletter. Eu posso até passar aqui para vocês conseguirem ver. Bom, o que mais que você pode fazer para engajar a base de clientes? Você pode desenvolver programas de engajamento. O que são os programas de engajamento? Programas de engajamento, pessoal, a gente está falando de cashback, é uma ação, a gente está falando de programa de fidelidade, a gente está falando de programa de indicação. Então tem várias formas de você construir a relação com os seus clientes e aumentar as vendas. Vamos supor, eu quero trazer um cenário bem prático aqui para vocês. Deixa eu só apagar aqui. Nada melhor quando a gente está consumindo conteúdo, a gente conseguir tangibilizar os resultados que a gente quer alcançar, tá? Isso é o que a gente fala muito para os nossos clientes, né? Então, a gente precisa tangibilizar as metas, a gente precisa enxergar o quão importante vai ser essas ações que a gente vai tomar. Então, por exemplo, eu tenho aqui um e-commerce que ele faz só aquisição de clientes e ele fatura 300 mil por mês. E o custo de aquisição de clientes dele é de R$50. Ou seja, para ele adquirir um cliente novo, ele paga R$50. Se eu vou fazer uma conta aqui bem simples, para vocês entenderem. Então, o que eu vou fazer? Vamos supor que esse e-commerce aqui ele tem um ticket médio, né? Tem um ticket médio aí de seus... Então, eu tenho aqui a receita total, eu tenho aqui o ticket médio, e aqui eu tenho o CAC, é o custo de aquisição de clientes. Vamos supor que meu ticket médio seja de R$200 nessa loja. Então, eu vou fazer 300 mil dividido por 200. Esse e-commerce, ele adquire por mês 1.500 clientes. Então, todo mês, ele adquire 1.500 clientes a mais. Então, quanto que ele gasta? Então, eu vou fazer 1.500 vezes 50. O investimento necessário para esse e-commerce vender 300 mil por mês é de R$75 mil. Então, ele investe todo o esforço dele em marketing nisso. Tá muito legal, você pode até expandir mais esse investimento para outros canais. Mas o que eu aconselho você já começar fazendo? Vamos supor que agora a gente vai desenvolver ações e as nossas metas é que 30% de receita adicional a gente venha adquirir de clientes que já estão na base. Então, eu faturo 300 mil e 30%, né? O que você precisa fazer? 30% da base vou fazer 1.500 vezes 30%. Então, eu vou ter 450 clientes recomprando. Digamos que eles possuam um ticket médio de R$200,
vou manter o mesmo, geralmente o ticket médio de um cliente que já está na base é maior. Então 450 vezes 200, eu vou ter 90 mil reais em vendas, tá? E aí eu não precisei adquirir, então o que eu vou fazer? Eu vou só somar, então ó, vou ter um faturamento de 390 mil. E aí tem dois cenários, eu vendi mais e eu lucrei mais. Vamos supor que eu tivesse que investir nesses clientes, né? Ou seja, Flávio, vou saltar de 1.500 para 1.950. Ou seja, é a quantidade de clientes que fizeram a recompra. O que eu vou fazer? Eu vou fazer 450 vezes 50 reais, que é o meu custo de aquisição. Eu teria que investir 22 mil reais a mais para vender esses 90 mil, baseado se a minha estratégia fosse adquirir, né? Ou seja, a estratégia de aquisição de novos clientes. Então, pessoal, quanto mais, né? Então, o que acontece? Que vocês precisam entender. Quanto mais clientes vocês vão adquirindo, a gente chama no e-commerce, você vai ter uma escalada de empilhamento de faturamento. O que eu quero trazer para vocês? Então, vou pegar aqui um cenário. O que eu vou trazer aqui para vocês? Trazer um cenário bem simples. Então, todo mês, ó, vou colocar aqui, ó, mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, mês 5. Eu vou começar com o engajamento de 30%, depois eu vou ir para 20%, depois eu vou para 15%, depois eu vou para 10% e agora eu vou para 5%, tá? O que quer dizer isso, tá? As bases, elas vão se desengajando, isso daí é muito normal. Então, por exemplo, isso aqui é importante se você quiser ver, né, o nosso treinamento de CRM, onde eu falo de análise de corte. Isso daqui é muito importante de você monitorar. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos supor, todos os meses eu vou adquirindo 1.500, porque eu estou investindo aqueles 75 mil, tá? Então, ó, todo mês eu estou adquirindo 1.500 clientes novos, tá? Se eu for pegar aqui, ó, então aqui eu tenho 450, depois desses 1.500 no primeiro mês, 450 vezes 20%, aqui eu vou ter 1.500 vezes 20%, vou ter aqui 300 dessa base, depois 450 vezes 15%, eu vou ter, 1.500 vezes 15%, eu vou ter 225, depois, pessoal, 1.500, vou ter 150 e depois eu vou ter 5% vezes 5%, vou ter 75. E aí, o que acontece? Todo mês eu estou adquirindo. Aqui vai se formar a mesma coisa, ó. Então, 450, aí depois 300. Então, mês 1, mês 2, mês 3, as bases elas vão se desengajando, só que o que acontece? Isso daqui vai somando, tá? Então, vamos supor que eu estou trabalhando com estratégia de engajamento. Então, aqui no mês 2, tá? Aqui no mês 2, eu já tenho engajamento já tenho aquisição de clientes do mês 1 e do mês 2. O que eu vou fazer? Então, eu tenho 300 clientes da primeira base que eu adquiri, mais os 450 no mês anterior. Então, eu vou ter 750 vendas a mais. Então, 750 vezes 200, eu vou ter 150 mil a mais em vendas. Fora os clientes que eu já adquiri. Então, ó, eu tive 150 aí, 150 mais 300, que é o que eu estou adquirindo de cliente. Estou mantendo a mesma estratégia, tá, pessoal? De aquisição, eu vou ter um faturamento de 450k. Vocês estão vendo? Então, são essas formas, esses modelos de você fazer estratégias para crescer o faturamento do seu e-commerce. Então, eu preciso muito bem estruturar a minha estratégia de aquisição de clientes e, em conjunto, eu ir trabalhando estratégias para vender mais para minha base de clientes. Bacana?
Bom, pessoal, é isso sobre esse vídeo. Se você gostou, deixa o seu comentário. Se você quer que a gente se aprofunde ainda mais, coloca aqui o assunto que você quer que se aprofunde baseado nesse tema. E se inscreva no canal e também compartilhe aí com alguém que possa ajudar esse conteúdo. E até mais!